Olá pessoal, aqui é o Leonardo, vamos ao nosso vídeo de hoje, mas hoje é um vídeo diferente, todo um update sobre a minha situação atual. E, bom, talvez o modo como os novos vídeos serão também. Eu quebrei meu braço, sofri um acidente, uma queda e não apenas isso, quase quebrei meu nariz também. Vou ficar com uma cicatriz provavelmente, bem no meu nariz. Bom, não apenas isso, foi meu húmero aqui, a parte extrema dele, meio que lascou uma coisa. Bom, eu não sei explicar corretamente. E agora eu tô tendo que manter o braço imobilizado com a tipóia e, bom, tomar os cuidados ali de você não forçar, não fazer nada. Além de manter imobilizado, para ter a recuperação natural, né, como o médico me orientou. E, bom, foi um belo susto, porque eu nunca tinha sofrido uma fratura, assim, a primeira vez. Tipo, toda a minha vida, a primeira vez que eu sofri um acidente, me machuco. Nessa gravidade, assim, que eu tive que ser atendido pelo SAMU, causei um susto apenas para meus colegas aqui, mas também para minha família, que eu tive que avisar eles que eu fui internado, basicamente, fiquei um tempo lá, né? E foi bem doloroso porque meu ombro ficou fora do lugar, e nesse meio tempo eu tive que ficar guardando basicamente com o ombro deslocado e quebrado. Foi uma experiência diferente, vamos colocar assim, um teste, né? E não apenas isso, um teste duplo, porque agora eu tô dividindo apartamento com outras pessoas aqui, e eu saí de casa efetivamente, que é uma experiência que eu acho um bocado produtiva, que me alavanca em alguns aspectos, né? Me força a ter mais responsabilidade de algumas formas que eu acho interessante e necessário também. E isso vem nessa faceta dupla, né? Eu saio pra morar sozinho e 2 semanas depois eu me quebro todo, fico desse estado. É um pouco até engraçado, mas tá sendo um desafiador, assim, porque eu também tô meio afastado do trabalho agora faz quase uma semana, devido a isso, porque eu não posso exercer minhas funções. E, bom, fico nesse dilema, né? Porque o que eu mais gosto de fazer atualmente, que é treinar e correr, eu não consigo fazer. E tem também ficar afastado das minhas funções primárias, que é onde eu basicamente consumo a maior parte do meu tempo e tinha maior contato com pessoas no geral também, né? Então é uma situação bem diferente, mas temporária, né? Que vai passar. E eu coloco isso como uma espécie de desafio pessoal para mim, né? Porque veio essa porrada de uma única vez, né? Não apenas a mudança que trouxe seus próprios desafios, é uma experiência diferente. Mas também essa questão de agora estar limitado, temporariamente que seja, e coloca a teste o que eu acredito, as coisas que eu falo até mesmo aqui. E eu vejo que é interessante isso, é interessante ver que mais importante do que expressar é agir de forma, corresponde dessa forma, né? É realmente dessa resiliência. E esse momento demanda isso. Esse momento realmente exige que eu tenha isso para que eu possa ter paciência para me recuperar e entender as limitações temporárias que sejam. Mas assim, é um pé no saco. É verdade, né? É chato ficar limitado, ainda mais agora. Mas é isso, é sobre ser paciente e meio que aceitar as circunstâncias atuais, apesar de todas as coisas, e seguir em frente, né? Aproveitar o tempo, ler, estudar e fazer cursos que eu vou meio que fazer nesse meio tempo, para que eu não possa, que eu não desperdice o tempo, né? Até porque ficar assistindo Netflix não é extremamente muito produtivo. Ler um livro, no entanto, sim. Claro que tem coisas e coisas. Ver uma série, pessoalmente, não faz mal a ninguém, mas eu prefiro a leitura. Me ajuda mais, vamos colocar assim. E é isso, essa situação nova agora é um baita desafio. É diferente. Porque não apenas eu tô agora dividindo apartamento com pessoas que, bom, com colegas de trabalho, mas não são da minha família, vamos colocar assim, tem esse choque de realidade, né? Tem essas diferenças que você tem que entender e aceitar. Mas não, você tem que ver que suas próprias idiosincrásias também que têm que ser compreendidas e aceitas ao mesmo tempo. Então, um bocado curioso de múltiplas formas essa coisa toda. E didático, né? O extremo, pois ficar nesse estado me força a ter que aceitar as limitações atuais e ao mesmo tempo entender que eu não consegui acelerar nada por ser ansioso. Não tem como, tem que simplesmente dar tempo ao tempo e aguardar, ser paciente de verdade, né? Porque
não dá pra pular etapas em algumas coisas, né? Leva tempo, algumas coisas de fato demandam uma quantidade mínima de tempo para que sejam transcendidas, superadas, respectivamente. E essa é uma delas. Então, apesar de tudo isso, é estranho. Eu acho que essa é a palavra adequada, é algo diferente. Exatamente por isso, incrivelmente didático, por ser algo que eu nunca havia experimentado, nunca. Toda minha vida eu nunca tinha quebrado um osso, e essa é a primeira vez, tipo, logo tudo junto, entende? É algo que vem assim como aquele presentinho de grego, vamos colocar assim, né? No qual veio e veio pra deixar lembranças, marcas, cicatrizes até mesmo. Mas é legal também que eu vi que nessa situação problemática, os contatos, os relacionamentos que eu desenvolvi, pessoas sendo prestativas, me oferecendo ajuda, socorro até mesmo, no momento de necessidade, vamos colocar assim, né? E realmente ter a realização de que algumas pessoas realmente talvez sejam para a vida, alguns contatos, alguns relacionamentos desenvolvidos, né? Isso é muito interessante, pois eu vejo que talvez essa é uma reflexão para se ter, né? De que é no momento de necessidade que você realmente vê quem está do seu lado de verdade e quem não está, quem é simplesmente acompanhante temporário. Pois é quando você cai que você precisa e precisa de suporte que você vai ver quem de fato tá realmente ao seu lado, realmente tá disposto a fazer mais por você, porque se importa de fato com você e não apenas realmente está ali por benefícios temporários ou algum tipo de imagem, ou simplesmente por, como que fala, como aquela exposição social, né, que traz naturalmente. Então é realmente interessante ver esse outro aspecto da coisa também. Enfim, tem muita coisa para pensar e para digerir, vamos colocar dessa forma, né? Porque essa experiência eu acredito que, por mais dolorosa que seja, isso doeu pra caramba, não foi fácil. E foi algo relativamente simples. Eu fico imaginando quem. Eu tava no hospital vendo quem, sei lá, caiu de moto e teve uma fratura exposta. Tinha alguém do meu lado dessa forma. Eu falei, nossa, cara, eu aqui como deslocado, eu tô com essa dor, imagina quem tá naquele estado ali, né? O cara tendo que tomar anestesia na hora porque não tava aguentando de dor, gritando. É uma coisa também horrível. Então, ainda assim, meio que ser grato por ter sido só isso, porque poderia ter sido muito pior. E esse é outro aspecto da coisa, né? Sempre pode ser pior. Então, mesmo por mais, assim, por pior que seja uma coisa, ainda assim, é meio que necessário ser grato por aquilo. Então, é uma sensação estranha que eu tenho agora dentro de mim, pois eu sou grato por ter sido algo dessa magnitude, pois ainda assim eu consigo fazer minhas coisas, ainda assim eu consigo me alimentar, consigo fazer o que eu preciso fazer, por mais limitado que seja, por mais inconveniente que seja, por mais chato que seja poder ir na academia, ainda assim eu vou poder daqui a alguns meses, daqui a um mês ou dois, vai estar tudo bem, mas poderia não ser o caso, poderia ter sido muito pior. Então fica esse sentimento de gratidão ao mesmo tempo e também de uma certa satisfação interna, eu colocaria, pois eu vejo que mesmo essa coisa toda eu consegui me manter meio que firme naquilo que eu pelo menos acreditava acreditar. E eu vejo que não só acredito, meio que começo a vivenciar isso de fato. Então é interessante ver essa coerência que eu meio que tenho agora nesse sentido. E eu quero só desenvolver isso cada vez mais, né? Pois não é sobre falar, não é sobre também só estudar, ler as coisas, mas de fato aplicar, né? Porque o que realmente traz transformação é o conhecimento aplicado. O conhecimento por si só ele não é poder, mas quando ele é aplicado, sim, ele se transforma, ele vira uma ferramenta de transformação, de criação, né? E finalmente se trata disso. Se trata sobre não apenas estudar coisas ou entender conceitos filosóficos que são bonitos de se falar a respeito, que é legal de se fazer comentários, de se refletir sobre. Não, é interessante ver isso quando você é desafiado na sua própria vida a colocá-los a teste, a de fato utilizá-los, empregá-los e finalmente ver se você realmente tem essa capacidade ou não. E se você não tem, talvez buscar desenvolver. Eu não sei como eu vou ver as coisas daqui pra frente, mas tudo muda, né? Tudo se transforma. E essa beleza de estar vivo é que nada é permanente, tudo vive nesse estado de transiência, né? Um transiente completo, no qual tudo está em perpétuo estado de transformação, de movimento. E é por isso que é tão bom estar vivo de uma certa forma. Isso soa um bocado estranho, mas é a oportunidade de evoluir, de crescer, de mudar, por mais estranho que seja, que é o que torna a vida tão
tão bela de uma certa forma, tão interessante, né? Pois sem isso, imagine um mundo estático, um mundo onde realmente tudo fosse fixo em posição. Quão chato seria isso? Talvez bom para quem nasce em posições favorecidas, mas para quem nasce embaixo, no entanto. E para nós meros mortais, que estamos todos meio que competindo pelas mesmas coisas, que queremos um mínimo de conforto, queremos ter acesso a boas coisas, essa possibilidade, por mais difícil que ela se torne devido às circunstâncias externas, enfim, econômicas, políticas, esse, esse ruído externo que existe, ainda assim existe a possibilidade. Se o método aplicado for correto, se o método correto for aplicado, né? Então, sempre fica essa ponderação também. E novamente, esse estranho senso de gratidão, né? Que, apesar de tudo isso, ainda assim, é bom estar vivo, é bom saber que, ainda assim, por pior que estejam as coisas, ainda assim, tá tudo bem. E as coisas vão melhorar no seu devido tempo, é claro. E sempre mantendo em mente que não dá para ser apegado a resultado, né? Mas sim ao fato de que nós podemos apenas controlar nossa reação, não todo o restante fica meio que na mão de forças externas. E como você quer chamar isso, depende muito de como você vê a realidade como um todo, né? Deus, X, Y, Z, não interessa muito. Mas o que importa de fato é como você reage a isso, como você reage ao que lhe é constantemente, diretamente imposto. Muitas vezes diretamente também, pois as reações e a medição das reações que você vê a real face de um indivíduo, de um humano, né? É nessa expressão. Mas bom, esse é o vídeo de hoje que eu deixo com vocês. E se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o like e também não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. Os links estão na descrição.